suas promessas. Boa tarde, meus queridos alunos. Daí um aluno acabou de me perguntar aqui, quem é que perguntou? Eu, Seu nome, fala aí. Pedro, O Pedro acabou de me perguntar que dia que eu vou cumprir a minha promessa. Das promessas. Qual, Pedro? Fala aí. as promessas é de ir lá para um museu de sei lá onde, ir para Veneza, e as outras duas eu esqueci. Nós vamos agora que a gente vai aprender a cultura romana, vai dar para a gente visitar alguns museus de forma virtual. Isso vai dar mesmo. Deixa eu ver aqui o que postaram aqui. Porque não adiantaria muito. O que tem mais a ver com a nossa cultura é a cultura romana. Então, isso aí a gente vai buscar. Tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai sim. Professor, as aulas que eu não participei, eu assisti no YouTube, ok? Não só isso, Nicolas. Assistindo a aula do YouTube e no final dessa aula que eu pego e paro a gravação, você fica comigo aqui na conversa. Daí, você fala para mim, professor, eu assisti a aula que fala de tal assunto. Daí eu vou fazer uma pergunta a respeito daquela aula que você está falando para mim que você assistiu. Se você acertar essa pergunta, ou pelo menos chegar próximo de uma resposta coerente, vou lá e elimino uma atividade sua, entendeu? Daquelas que você não fez lá do primeiro bimestre, ou alguma que tiver pendente, entendeu? E isso vale para todo mundo. Entendeu, Ariel? Como que é? Você vai lá, assiste uma aula. Entendi. Você vai lá, assiste uma aula, chega, fica comigo aqui no final, eu faço uma pergunta, a gente elimina alguma atividade que você tiver atrás. Eu olho aqui, se você tem alguma coisa atrasada, eu te falo. Bom, vamos falar do nosso assunto agora que a gente vai conversar. Pode fechar seu microfone. Daí o negócio é o seguinte. A gente está falando do início da criação de Roma, que tem duas formas de ver Roma, né? Uma que é a forma mitológica, que a loba amamentou os filhos, né, da princesa de uma cidade chamada Alba Longa, antes de existir Itália, lá na Península Itálica. Tá? Daí, o que acontece? Tem essa forma mitológica de se contar e tem a forma que é escrita, que é documentada. Da forma que é documentada, a Roma foi criada através dos reis etruscos. Então, a história de Roma, ela começa dividida em três fases. Monarquia, quando é o rei que manda. República, quando existe o Senado, daí os senadores, né, os representantes do povo é que comanda a cidade. É um período da história de Roma que é chamada de República. E no último e que acaba o Império Romano, é um período chamado Império Romano. Bom, o meu áudio está travando. Acho que está enrolado. Aí, deve ter melhorado. Aí, então, o que acontece? A última fase a aprender é o Império Romano. E aqui se tem mais registros do Império Romano. Então, essa última fase do Império é o que conseguiu mais preservar. Do período da monarquia tem pouca coisa que dá para a gente realmente falar assim, e dá para comprovar a história, né? A gente tem pouca coisa, pouca literatura, pouca coisa que sobrou de vestígio histórico desse período chamado monarquia, que é o primeiro, tá bom? E hoje eu quero mostrar para vocês, assim, mais ou menos, como seria o cotidiano em Roma. Lembra que eu falei que eu tinha postado no meu blog? Eu tinha postado no meu blog o texto a respeito de Roma, né? Que ele estava aqui na aula passada, viu? E lá tinha 2 filminhos e aqueles vídeos que eu tinha colocado lá não funcionava mais e eu ia substituí-los. Então, já fui lá, já substituí, já tem outros vídeos lá acompanhando. Tá, então, vamos falar a primeira coisa da atividade que está colocada para vocês lá no site, tá bom? Lá no site do Newton Pimenta,
Deixa eu abrir o site aqui, vocês vão ver. Então, deixa eu compartilhar aqui essa janela com vocês, para vocês verem como que é o site do Newton Pimenta. Ó, todo mundo está vendo aqui o site? Todo mundo está vendo o site do Newton Pimenta? Vamos ver. Todo mundo está vendo? Sim, 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 sim. Ah, legal. Daí, então, eu vou lá no site mostrar para vocês a atividade que está lá postada, que se trata do Império Romano. Essa daí já está postada. Quem me procurou na semana passada, eu falei para pegar no meu blog. Lá no meu blog já estava postado. Agora isso aí está postado no site da escola. Tá bom? Está lá naquele chamado Padlet, tá naquele negócio Drive também. Mas eu recomendo você ir no site. Então, ó, você tendo essa página do site, você vai lá, ó, fundamental, tá? Você vem aqui, ó, sexto ano, segundo bimestre. Daí você vai lá no sexto ano, segundo bimestre. Você vai procurar aqui, ó, lá no finalzão, terceiro bimestre. Ó. Clicou no terceiro bimestre. Você vai ver aqui, ó, terceiro bimestre tem vários professores. Ó. Você vai procurar o Regis de História, ó. Como eu dou para todos os sextos anos, ó, História, ele é uma larga bem grandona, tá vendo? Clicou em cima, vai ter todas as atividades por ordem de data, ó. De 28 de setembro a 2 de outubro, ó. Se a gente descer mais, ó, de 14 a 18 de setembro, ó, 31 a 4 de setembro, de agosto até setembro. Quer dizer, eu prefiro muito mais o site. Daí aqui nesse site, você tem a atividade, ó. Tá aqui, ó, de 28/9 a 2/10, tá? Ó, é o texto que está aí, colocado para vocês. Então, é com esse texto que eu vou trabalhar com vocês. Tá bom? Então, a gente vai colocar. Agora, para a gente iniciar a leitura desse texto, eu queria dar uma noção. Eu queria construir uma imagem do que seria Roma naquela época. Entendeu? Então, eu vou passar um vídeo para vocês. É claro que ele é um vídeo caricato, é um vídeo que é para ser alegre, não é para ser um vídeo entediante, mas você tem que prestar atenção. Porque o trejeito, né, a forma dos atores se comportarem, fazem referência àquilo que é o comportamento dos romanos. Entenderam? Então, vai ter o escravo se comportando como escravo, o senhor, né? Ah, Pedrão. Isso daí, Regis, conhecido como Reginaldo. Então, a intenção de mostrar esse vídeo para vocês é tentar mostrar para vocês como seria a vida em Roma, tá bom? Roma antiga. Então, eu vou botar lá para vocês esse vídeo. Esse vídeo que eu vou colocar para vocês, ele faz parte desse texto, e esse texto está no meu blog, tá? Esse mesmo texto que vocês estão trabalhando aí, esse mesmo texto que a gente vai trabalhar, ele também está no meu blog, tá? Por isso que eu estou colocando ele, disponibilizando ele para se trabalhar na escola também, tá? Então, tem uma cópia na escola, junto com a atividade que é para fazer, mas lá no meu blog ele já está, como é uma página, como um site, lá também tem anexo os vídeos, né, que fazem parte desse texto. Aí, se você assistir os vídeos e ver o texto, você fica bom quando a gente tratar de Roma. Então, é um bom lugar para você estudar e aprender tudo de Roma. E aqui na nossa aula, eu tenho um texto que tem um formato, que é o que está apresentado para vocês na escola, que é o mesmo texto. Então, não se perde nada. E a gente vai assistir um vídeo
para tentar entender melhor, tá bom? Então, vou soltar esse vídeo para a gente ver. Primeira coisa, ó, vocês têm a imagem do meu nome. Então, se alguém tiver curiosidade, tá? Vocês vão ver aqui, ó, 1, 2, 3 vídeos. Então, ó, 4 vídeos, né? E eu queria... É que isso aqui é a introdução, tá? Esse que a gente vai ver. Eu queria que vocês notassem, na verdade, como que se estuda Roma, tá bom? Essa primeira parte é a monarquia. Daí a gente vai ler no texto monarquia e vamos parar, vamos esperar a semana que vem para a gente acabar o texto, tá bom? Mas já vai estar encomendada a atividade, acho que dá para fazer. Viemos apresentar 12 videoaulas sobre Roma Antiga para você. As principais referências. A pergunta é, vocês estão conseguindo ver o vídeo e ouvir o vídeo? Quero que vocês façam esse teste para mim. Sim? Ótimo. Sim, professor, dá para escutar, só de estar com um pouco de eco. Ah, é porque o meu microfone... O professor, Eu. o seu vídeo aqui, ele tá parando toda hora. Ele fica saindo. Vou tentar seguir ele, tá? Na verdade, talvez a sua internet que não esteja tão boa, né? Uma coisa assim. Aham. Tá, Que então... toda hora aqui, eu não tô conseguindo escutar direito, que fica Não, saindo. é que ele tá com um pouco de eco. Pode ficar tranquilo. Calma lá que nós vamos estabilizar essa coisa, tá? Tá. É só para saber se vocês conseguiram ver o vídeo para a gente poder passar, tá bom? Tá bom. Eu vou montar o meu e vou soltar o vídeo, tá bom? Vamos ver se melhora. Estão na descrição do vídeo. Então fique à vontade para participar, para comentar, afinal, o curso é teu. Essa é a aula sobre introdução à Roma Antiga. E ela vai ser dividida em 4 partes. Primeira, o legado. Na segunda, localização. Na terceira parte, a gente fala da formação romana. E por fim, na quarta e última parte da videoaula, a gente fala da monarquia romana. A história romana tem mais de 1000 anos. Então, para a gente entender tudo isso, a gente precisa consultar os principais estudiosos sobre o tema. Na descrição do vídeo você tem acesso a alguns desses estudiosos. Mas, você liga nessa história, sempre traz alguma novidade. E dessa vez, a gente vai trazer personagens diretamente da Roma Antiga para mostrar para a gente como é que é o mundo deles. Então vai ver um documentário com personagens de mais de 2000 anos atrás. Contando pelo patrício mais amado, Ari Ociosos. Eu olho para onde? O general mais honrado, Solos, o furador de bucho. Que cheiro esquisito. Puxa, general. A gente fez faxina ontem. Deixa eu explicar para vocês. O vídeo, ele pode estar indo meio travadinho, dependendo da internet de vocês também. Dependendo da velocidade da minha também. É mesmo, ô professor, é licença. É mesmo. Aqui mesmo, eu tô assistindo e toda hora fica parando. Entendeu? Então não dá para eu tirar o que um fala, o outro fala. Eu vou ver se vocês conseguem ver a imagem, entendeu? E ouvir. Se você consegue ver, às vezes a imagem é um pouco atrasada, mas ela tá rolando normal. Tá bom? Tá bem? O professor, a minha internet. Pode falar. Professor, Não aqui sei como internet tá travando. aqui em casa, tá tudo parando. O senhor aí tá falando, ficar assim, parando assim, eu não consigo escutar nada, entendeu? Tá bom, é importante que tá sendo gravada e a imagem que tá passando, ela vai ser gravada normalmente, tá bom? Depois dá até para assistir de novo, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Deixa eu soltar lá que vai dar certo sim, tá bom?
Ah, lá, o Nicolas também tem roteador. Mas essas dificuldades a gente supera, gente. Vamos lá, vamos tentar entender o negócio. O que está rolando agora no vídeo é que está sendo assim, apresentado os personagens dessa história, né? Agora tem o Ociosos, né? É um cara, pra gente, assim, um cara meio vagabundão, que não gosta de fazer nada, né? Só presta atenção, assim, no personagem que é construído, né? O soldado, o senador, o escravo, cada um é um personagem, tá bom? Agora, A gente vai tentar, porque o vídeo tá travando mais do que o áudio. tá, então, mas tenta acompanhar, tá bom? Ele é curtinho, Tá. assim, né? Bom ou não. É o seguinte, todo mundo multa, tá bom? Vamos ver o que dá isso aqui, tá bom? Multa aí também, né, Gabriel? Oi? Multa aí seu microfone, para não sair som aqui. Ah, Falou, obrigado. Agora eu vou lá, vou soltar o vídeo. Ontem. Tá tudo limpinho. Deve ser isso. O terceiro personagem trabalha com transportes. Ele é conhecido como Zé Plebeus. Desculpa, tava vindo pra cá, todo congestionado. Ali na viela com a pichação, deu um assalto ali. Eu pensei, tem um monte de coisa aí que não mudou nada. E por fim ele, que foi trazido da Grécia para ser escravo na Roma Antiga. Heleno. O Heleno. Só isso mesmo. Heleno é o nome que o meu dono colocou em mim, né? O nome verdadeiro é... Ser grego. E ser grego, Heleno, e acabou. Agora que você conhece alguns romanos, vamos para a primeira parte do aula, que é para falar do lado romano. O que será que foi deixado lá pelos romanos e que chegou até os dias de hoje? O que de Roma você gostaria que durasse pra sempre? Todo mundo sabe que o melhor de Roma é a música. Ah, o que tem que durar para sempre é a luta dos gladiadores. Eles divertem a todos. Tem dia que um mata o outro, que já jorra sangue na primeira fila, você tem que ver. Agora, casamento com escravo eu sou contra. Os banhos públicos. Que delícia. Que seja eterno, que dure muito a nossa fé pagã. E vai correndo. Os humanos, nem ninguém, podia prever o que do mundo iria continuar por mais tempo e o que duraria menos tempo. Os humanos podiam ser apaixonados pelos banhos públicos, pela sua música, até por seus deuses todos. Mas os legados romanos que a gente comenta mesmo são outros. É muito doido pensar que parte do nosso mundo foi criada ou até aumentada pelos romanos antigos. Por exemplo, o direito romano, a forma do romano fazer justiça, as leis romanas acabaram influenciando a nossa forma de pensar o direito. Vocês usam o nosso direito como referência? Vocês são loucos. Na teoria é tudo lindo, na prática, só tem tempo e dinheiro para tocar o processo. Legado não é só aquilo que se copia igualzinho. O direito romano não é igual ao nosso, mas existe uma relação. É como se existisse um cordão que ligasse o mundo romano ao nosso mundo. Outro legado, diferente do direito romano, foi o cristianismo. O cristianismo ele não nasceu na Roma Antiga, ele nasceu na Palestina. Mas foi graças à Roma Antiga que o cristianismo se expandiu. O cristianismo vai crescer? Aquela seita radical? Ah, duvido. Outro legado foi a ideia de república. Você mora numa república? Parou para pensar o que isso quer dizer? Quer dizer que quem manda sou eu. Simples assim. A República Romana não era igual à nossa, não era igual à que a gente tem hoje em dia. Mas tanto a República Antiga quanto a República atual, as duas têm o mesmo princípio de perceber que existe uma divisão, uma separação
entre aquilo que é seu, entre aquilo que é privado, aquilo que é nosso e aquilo que é público. Como o grego ainda que escravo vou explicar. República vem de res pública, coisa pública. Então, as propriedades não são mais de uma família. As propriedades, elas são de todos os cidadãos. Eu não sou cidadão ainda. Eu só vou ser cidadão quando eu for liberto. Heleno! Já terminei. Vem, menino. Chegamos na segunda parte da videoaula, a localização antiga. Fácil, isso é fácil. Sabe a estradinha ali da Zona Leste? Então, seguiu ali, passou o açougue, passou ali o templo da Assembleia de Júpiter, virou à esquerda, ali já. Tinha no trabalho. Eu ainda não decorei o endereço. Cada romano tinha a casa, o seu cantinho. Mas quando a gente fala localização da Roma antiga, a gente percebe que ficava no mesmo lugar onde hoje fica a cidade de Roma, na Península Itálica, região do Lácio, muito próximo ao rio Tibre. Esse rio ajudava muito os romanos, era muito importante para os romanos, mas de vez em quando dava uma enchente. Agora que a gente viu onde Roma Antiga se localizava, a gente deve aprender como que Roma Antiga se formou, como foi a formação da Roma Antiga. Não é tão... A gente tem pouco material histórico, então muitas vezes a gente acaba aprendendo até mesmo com a versão dos mitos. Falei com o Virgílio esses dias e ele explicou certinho o que aconteceu. A cidade de Roma foi fundada assim. Tinha um cara lá em Troia, ele atravessou o Mediterrâneo, lutou com deuses, com homens, e aí os seus tataranetos, o Rômulo e o Remo, eles foram adotados por uma loba, que amamentou, cuidou dos dois, quando eles cresceram um do outro. O que ficou? Fundou Roma. Exatamente assim. Os romanos não viam uma diferença entre mito e história. É por isso que quando a gente estuda a formação romana, se a gente for olhar para o mito, a gente vai conhecer os gêmeos, né? Rômulo, Remo. E quando a gente estuda a versão histórica, a gente se depara com os mesmos personagens, como Rômulo. O Rômulo tendo sido o fundador da cidade de Roma no ano 753 a.C., e aí ele teria, então, se transformado no primeiro rei lendário de Roma. Como não existe uma prova concreta de como aconteceu a formação de Roma, a gente hoje se pergunta, será que Rômulo, aquele personagem, será que ele criou a cidade de Roma? Ou foi a cidade de Roma que criou o personagem Rômulo? Pergunta imbecil. Não existe uma origem exata sobre a cidade de Roma. O que a gente consegue afirmar é que por volta do século VIII, aquela região da Península Itálica começa a ter mais movimento, mais povos começam a circular aquela quebrada ali. Ao norte, você encontraria os etruscos, os lícios, os sículos, os volcos. Na região central, oeste, leste, você iria encontrar os sabinos, os latinos. E ao sul, você encontraria os samitas, os oscanos e até mesmo os gregos. Já chegamos na última parte dessa videoaula. A história da Roma Antiga, ela começa assim de maneira não exata, lá no 753 a.C., e vai até o ano 476 depois de Cristo. São mesmo mais de 1000 anos de história. Então, para ficar mais fácil de entender, é normal que a gente divida essa grande história em 3 partes. A primeira parte, monarquia, depois república e, por fim, império. Então, supostamente, a primeira etapa da história romana seria de 244 anos de monarquia. Monarquia é um governo. Monarquia é um governo. Então, monarquia é governo, poder. Governo. A gente não sabe tudo sobre a monarquia romana. O pouco que a gente sabe é o próprio mito dos 7 reis lendários. Mito não. História. Tem a história dos 7 reis lendários.
Só que a gente sabe tão pouco sobre esses reis que é mais pé no chão a gente falar num governo de chefes guerreiros poderosos do que em monarquia. Eu posso ele. Tanto existiram os revolucionários que o último foi logo assassinado. E foi assim que começou a República, em 509 a.C. Professor Walter. Polêmicas à parte, em algum momento começou a República Romana. E a gente tem muito o que aprender sobre ela. Oba! Posso aprender também? Heleno, não. Já falei que não pode. Pode sim. Todo mundo pode aprender mais com a gente. Inclusive, eu vou convidar você a assistir nossa videoaula sobre República Romana. Muito obrigado para você que assistiu a videoaula até o final. Um beijo. Pois então, vocês viram então que a Roma não é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Você viu o que ele falou? O início de Roma e o início da história, ela meio que se confunde os mitos, né? O romano ele interpreta o mito como também história, né? Então é colocado os personagens assim para vocês falando isso para vocês entenderem. Lá no nosso texto, ele também fala dessas 3 fases. Eu peguei um texto, travou muito, né? Mas deu para entender. A intenção é mais ou menos essa. A dica que eu vou dar agora para vocês é a seguinte: se vocês forem lá no meu blog, tem lá 4 vídeos. Esses 4 vídeos matam toda essa história de Roma. Eu vou estar apresentando parte deles aqui na próxima aula para a gente deixar esse conteúdo de Roma, que a gente vai aqui para outros voos, né? A gente tem que caminhar com a matéria e não dá para passar tudo. Se a gente estivesse na classe, conseguiria, de repente, através dos livros, leitura conjunta, a gente conseguiria ler alguma parte, né? Então, agora sim, a gente vai lá no essencial. A sociedade romana. Como que é essa sociedade romana? E a gente entende, então, que essa sociedade romana tem muito a ver com a nossa sociedade. Então, um legado deixado por eles. Vamos lá para o nosso texto. Vou mostrar o texto para vocês. E, na medida do possível, a gente fazer uma leitura conjunta. Fazer uma leitura conjunta desse texto para a gente entender melhor, tá? Esse texto aqui é o texto que vocês têm lá colocado, tá? No roteiro de vocês, tá? 28:9 a 2:10. Surgimento de Roma. Eu vou aumentar um pouco o tamanho desse texto aí assim, para ficar maior, para vocês poderem enxergar melhor. Que na verdade vocês ficam no celular, né? Tem a tela bem menor, né? Então, quanto mais aumentar a imagem, melhor é para você enxergar. Eu vou fazer uma leitura de alguns pontos do texto que fala só a respeito de monarquia. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar monarquia, tá bom? Vamos lá. Então, nesse texto está assim, gente, ó. Leiam comigo, acompanha comigo. O surgimento de Roma. Roma antiga. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, lembra que a Península é um braço de terra que avança em direção ao mar. No caso, essa península foi mostrada no vídeo. Tem lá, parece uma botinha, exatamente lá, que é a Península Itálica. No centro do Mediterrâneo, que é um oceano, né? Que é um mar, né? Um mar Mediterrâneo ali, onde fica essa botinha. Roma era o centro da vida política e econômica da região, daquela região onde tem a botinha. É a cidade, digamos assim, que mais se destacava, né? Por isso que ela acabou sendo o centro dele. Fundação de Roma. A fundação está envolta em lendas, segundo a narrativa do poeta Virgílio, né? Um poeta da Idade Antiga. Em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, herói troiano. Troia, onde que é? Lá na Grécia. Então, olha só como está ligado uma cultura à outra, né?
E esse herói troiano fugiu, né, para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, né, por volta de 1400 anos antes de Cristo. Roma foi quando? 753 antes de Cristo. Então, o tal de Enéas já estava naquela região, o povo de Enéas, né, já estava naquela região, já fazia tempo já. Né? Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo descendem do tal do Enéas, que veio de Troia. Foram então jogados, né, por rei Tibre por ordem do Amúlio, né, que era o usurpador do trono, né, da Alba Longa, a cidade. O usurpador é aquele que pega a coisa de alguém, usa a coisa de alguém sem esse devido direito. Então ele deu golpe no rei, e a verdade é o seguinte, que ele deu golpe no rei e assumiu o lugar do rei. Aqui a gente tem um quadro, e esse quadro aqui, ele é uma representação. Tá? Olha lá, detalhe da pintura de Rubens, que retrata Rômulo e Remo amamentados, né, por uma... Deixa eu aumentar essa foto para vocês conseguirem visualizar melhor ela. Ó. Vou aumentá-la. Dá para ver a loba. Ó, um garotinho aqui, ó, mamando na tetinha da loba. Quadro cheio de detalhes, ó. Então, aqui tem um fazendeiro que depois vai achá-los, né, vai adotá-los, vai criar os dois gêmeos, e eles vão lá e tomar o reino do avô deles em Alba Longa. Né? Quem que é esse daqui? Ó? Esse daqui é justamente o pai deles, né? Quem? Marte. Marte é um deus romano. Que lá, na cultura grega, seria o Apolo. Professor. Exatamente. Então, a história é o seguinte. Como aquele rei usurpador, ele estava no lugar do rei, né, porque ele tinha passado o rei para trás, se a filha do rei tivesse algum filho, esse filho é que herdaria o trono. Né? É desse jeito que funciona na monarquia. Então, daí o rei, para não deixar a filha do rei, né, ter filho, o que ele fez? Ele foi lá, pegou e trancou ela dentro de um templo. E falou, a partir de hoje você vai ser uma sacerdotisa. E sacerdotisa não podia casar. Então ela jamais teria filho. Então jamais teria um herdeiro para o trono. Então o trono seria dele e da família dele, né, do usurpador. Mas ele pegou e trancou ela dentro do templo para ficar lá. Só que Marte, aquele deus grego, né, que agora virou deus romano, né, que é chamado de Marte, o Apolo grego, chega então lá para aquela sacerdotisa, né? Então, eu estava dando uma volta aqui, passei para lá, passei para cá, vi que você estava sozinha aí, eu estou sozinha aqui, mas tu é. A princesa ficou grávida, o tio soube, e daí, quando nasceu as crianças, jogou no rio. Essa é a história. São filhos de Marte. Para quem acredita em mito, são filhos de Marte. Bom, mas voltando aqui ao nosso texto, está bem assim. Amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltaram a destronar, voltam para destronar Amúlio, que é o rei que tinha dado o título, né, de rei do avô dele. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo, após experimentos com Remo, se transformou no primeiro rei de Roma. Quer dizer, o Rômulo matou o Remo. Aqui tem uma videoaula que eu aconselho para vocês, que foi a videoaula que assistiu a semana passada, que é mais introdutória ainda do que isso. E a gente entra no período médico. Vai até 509. São 200 e poucos anos aqui de monarquia, onde é o rei que manda, né? A lei quem faz é o rei. Mas, professor, como que a pessoa se tornava rei? Então, imagina só que existem líderes, né,
em vários pontos, né, daquela localidade. Então, eles decidem que um determinado rei é que vai comandar tudo. Legal. Não seria problema se os outros reis que ficavam fora do governo não eram para matar o que estava mandando em todos os reis. E começou a acontecer assim. Eles não gostavam do rei, eles iam lá e matavam e colocavam outro rei. É um período de 200 anos que é chamado período monárquico, onde uma pessoa manda. Monarquia é o poder, né? A monarquia é o poder de uma pessoa. Olha só. Monarquia romana, né? Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. Então, imagina uma Roma onde a sociedade é dividida em 3. Olha só o que existia. Existiam os patrícios, que era a classe dominante, que eram os caras que eram donos, assim, proprietários de terras. Você tem os plebeus, que eram constituídos de comerciante, artesão, camponês e pequeno proprietário. Quem tinha alguma coisa, seria uma classe média, o plebeu. Aí tinha os clientes, que viviam da dependência dos patrícios, né? Os patrícios eram de terra, né? E dos plebeus, que eram prestadores de serviço. Por exemplo, você queria vender um produto em Roma, você tinha que ser apadrinhado por algum plebeu ou por algum patrício. Você tinha que conhecer alguém de Roma. Então, você não poderia entrar em Roma. Esses eram os clientes. Então, Roma era cercada de comerciantes, de todo lugar conhecido da época. Esses eram os clientes. Tá? Na monarquia romana, o rei exercia função executiva, judicial e religiosa, ou seja, só ele mandava. Era assistido por uma assembleia, né, chamada Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de família do povo. Tá? Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar as leis, recursos jurídicos, ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata manteve mais no poder que o Senado, né? Ou melhor, teve mais poder do que o Senado. Essa Assembleia Curiata, ela era formada pelos chefes de famílias, né, de todo mundo. Então, esse chefe se reunia e o que essa assembleia decidia tinha um peso diante do rei. O rei, às vezes, não estava nem aí porque essa assembleia queria. Você acabava morrendo. Exatamente. O Senado, o que era o Senado? Composto de patrícios. Patrícios eram os grandes donos de terra. Então, nessa época, Roma tinha a Assembleia Curiata, que era os donos, os chefes de aldeias, né, de fazendas, digamos assim, que tirava uma posição política, e você tinha os patrícios. Patrícios eram os grandes proprietários de terra. Eram os donos de tudo, na verdade. Né? O Senado era composto por patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. Ou seja, aquele pessoal do dinheiro eram os únicos que podiam falar não para as leis que o rei viesse a elaborar. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época, né? Durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos. O poder político dos patrícios declinou. Ou seja, lembra que fala que quando foi fundado Roma, né? Os primeiros fundadores de Roma, eles eram etruscos. Então, na verdade, o Rômulo e Remo foram reis, né? O Rômulo, na verdade, acabou sendo o rei etrusco. De repente, foi o primeiro rei etrusco desse povo que ajudou a cultura romana. Por isso que eles exaltam muito essa parte mitológica da criação de Roma. As lendas narram, né, os acontecimentos dos 7 reinados da época, durante o governo dos 3 últimos, que eram etruscos. O poder político dos patrícios começou a ser perdido diante do rei. O rei começou a se fortalecer e enfraquecer os patrícios. O rei começou a querer governar sozinho. Olha o que aconteceu. O rei começou a aproximação dos reis com a plebe, que era a classe menos rica, do ciúme nos patrícios. Olha lá.
a posição dos reis com a plebe descontentava os patrícios. Em 509 a.C., o último rei Etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. Tá? Então, aqueles patrícios, aqueles plebeios se reuniram e atacaram com a tal da monarquia romana. Instituíram o quê? A República Romana. E quando a gente fala de República Romana, vamos voltar aqui. E quando a gente falar de República Romana, a gente vai estar falando em eleições, representantes, e esses representantes criarem leis para aqueles que votaram nele. Olha só, quem não está sabendo das eleições que vai acontecer? Agora aqui tem um monte de candidato. Esse negócio de eleições, esse negócio de representatividade, esse negócio de tentar ouvir o povo, veio lá de Roma. Ah, professor, olha que interessante. Veio de lá de Roma, essa forma de organizar, de formar o pensamento de representatividade do povo. Tá? Que, na verdade, veio lá também da Grécia Antiga. Né? Tudo vem trazendo com essa cultura. Daí acontece o seguinte, gente. Essa primeira parte é a parte que a gente vai estudar o quê? A Roma monárquica. O que você tem que ler? Exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. Não é nem o texto todo, é só a parte da monarquia. Claro, você vai pegar o texto, você vê ele completo. Você viu que o texto ele não é tão grande, tá? Mas eu voltando nele, a gente vai então direto, tá? Eu vou apresentar ele para vocês, e a gente vai direto aos exercícios. Mostrando lá os exercícios para vocês. Depois de uma leitura, depois de uma leiturazinha básica no exercício, que vocês podem ter acesso ao texto indo no site do Benevenuto, eu já falei, o Benevenuto do Newton Pimenta, eu já falei isso para vocês. Vocês vão lá, nesse texto lá embaixo, que o Império Romano, olha, na aula a gente vai falar a respeito desse período chamado República, e do período também chamado Império. A gente vai, na próxima aula, acabar isso daqui. Olha só, como primeira atividade está lá colocada assim. As alternativas abaixo apresentam aspectos históricos da política e sociedade do período da monarquia romana. Ou seja, vai ser colocado alternativas ali e colocado para você alguma coisa que lembra o período da monarquia, o período que fala de rei. Quando é quem que manda lá? É o Senado? É o governo? Quem que manda numa monarquia? Quem será? Olha lá. As alternativas abaixo apresentam aspectos históricos da política e sociedade do período monárquico, né, do período da monarquia romana. O sistema político era a democracia. A sociedade dividia-se em nobres, comerciantes e escravos. A B. O sistema político era a monarquia e a sociedade dividia em patrícios, nobres proprietários de terra, né, e plebeus. Eu acho que não vi isso. A C. O sistema político era parlamentarismo. A sociedade dividia-se em governadores da média e camponeses. A D. O sistema político era presidencialismo. A sociedade dividia-se em presidente, burguesia e servos. Você vai escolher a alternativa. E qual alternativa que é? Gente, não precisa nem pensar muito, né? Eu acabei de falar para vocês. Ó, a alternativa correta aqui. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida aí? Essa aí que é a correta? Alguém tem dúvida? Não. Vem o tchan da questão. O que eu realmente avalio na compreensão de vocês, de todas as atividades que vocês me entregam. Não é só o xizinho, de jeito nenhum. É agora que eu quero saber se você está entendendo essa história que eu estou contando para vocês. Olha o que está lá, gente. Olha lá. Por que eu escolhi essa alternativa?
que tem, gente? O que fez você achar que essa daí era certa? Olha só. Bom, primeiro, você lê no texto, você vai saber que é de patrícios, né, e plebeus. Isso aí é tranquilo. Agora, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Ali, o que te chamou a atenção? É o nome patrícios, que era uma classe que existia lá em Roma. Plebeus também é uma classe que existia lá em Roma. Agora, o que te chamou a atenção? Porque lá em Roma existia o rei, e todo rei ele era um patrício. Agora entendi, professor. Então, por isso que você vai justificar dessa forma essa questão. A gente tem outras aqui, ó. Só que essas outras aqui, tem 3 questões, 4 questões. Essas 4 questões dizem períodos a respeito de uma Roma que a gente não viu ainda. A gente está falando de Roma, mas a gente está falando de Roma monarquia. Então, só a primeira questão é que trata da monarquia. A segunda já trata da república, a terceira da república, e a última provavelmente está falando do império e de como que acabou o império. Então, a gente vai estudar toda Roma só nesse texto. Peço para vocês ir lá, retirar esse texto, e na próxima a gente vai seguir ele e finalizar esse conteúdo de Roma. Bem? Tudo bem? Gente, a aula de hoje acabou. Wakanda Forever para vocês. Tchau, tchau, Lucas. Tiago. Ariel, ainda não. Oi, tchau. Tchau, Ariel. Procura pegar essa lição e fazer, tá? Já. Tá, Não faz a primeira questão, já acabei de dar para vocês, hein? Se conseguir pegar o texto todo, você é capaz de fazer tudo. Tá bom? tá bom. Melhorar o entendimento, você pode ir lá no blog e pegar os vídeos que a gente vai trabalhar também. Tá bom? Tchau, Tá Jean. bom. Tchau, até amanhã. Amanhã tem aula de geografia, hein, rapaziada? Mesmo horário. Tá bom? Tchau, tchau, rapaziada. Tchau. Tchau, tchau.